Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos tratar de um assunto muito interessante onde ele fala das sevianas e as sevianas são classificadas em mediana, altura e bissetriz. Inicialmente nós temos que saber em relação ao triângulo o que é uma seviana. Vamos aqui a definição então, olha só. Sevianas são segmentos com uma extremidade em um vértice do triângulo e outra extremidade no lado oposto. Aqui nesse caso nós temos então o segmento A e A1, A e A2 ou A e A3. O que isso quer dizer então? Analisemos aqui o nosso desenho, tá certo? Onde, devido a termos aqui um triângulo, eu tenho os três vértices, tá? E a seviana é o segmento que sai de qualquer vértice e chega no lado oposto a ele. O que seria o lado oposto a um vértice? Bem, o lado oposto a um vértice é o lado que fica em frente a esse vértice. Então vejamos aqui, por exemplo, esse vértice A, tá? Esse vértice A, repare que nós temos o segmento de A até B, o segmento de A até C e o segmento de A até o A2. Esses três segmentos, devido ao fato de eles saírem de um vértice e chegarem ao lado oposto, eles são chamados de seviana. Agora repare que também nós temos segmentos onde saem de um vértice e chegam em outro vértice. Bem, se esse segmento ele liga dois vértices quaisquer, tá? Então esse segmento é chamado de lado. A seviana, obrigatoriamente, ela sai de um vértice e chega até o lado oposto. Só que essa chegada ao lado oposto, ela tem algumas características onde essas características que vão definir o que é mediana, o que é altura e o que é bissetriz. Vamos a elas então? Reparem. Primeiramente tem aqui a altura, que é esse segmento, essa seviana em amarelo, onde ela sai aqui de cima desse vértice e chega ao lado oposto. Para que uma seviana ela represente uma altura, obrigatoriamente, além de sair do vértice, quando chegar no lado oposto, ela tem que formar um ângulo reto. Ou seja, obrigatoriamente, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Como é que a gente analisa ou verifica isso? Pelo surgimento aqui deste símbolozinho do quadrado com a bolinha no meio, tá? Saiba então que aqui nós temos um ângulo reto. Só ajeitar aqui, tá? Tem um ângulo reto, onde esse ângulo tem o valor de 90 graus, beleza? Então, a altura obrigatoriamente tem que formar esse ângulo de 90 graus com o lado oposto onde ela chegar. Ok. Uma outra seviana importante aqui é a bissetriz, que é esta seviana que está indicada em verde aqui nesse caso. A seviana ela sai desse vértice e chega no lado oposto. Mas, importante, a bissetriz é a seviana que vai dividir o ângulo ao meio, ou seja, vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Mas qual é esse ângulo? É o ângulo de onde ela sai. É o ângulo do vértice que ela sai no caso. Então, se a bissetriz saiu aqui de cima, repare que até indiquei aqui pelas essas flechinhas, tá? Essas flechinhas nos mostram que essas duas medidas de ângulo são iguais, tá? Então, a bissetriz, ela divide o ângulo do vértice de onde ela está saindo em duas partes iguais, em duas medidas iguais. Uma outra seviana, desculpa, é a mediana, que é a seviana que sai do vértice e do lado oposto que ela chegar, ela vai dividir o lado oposto ao meio. Não confundam, a bissetriz, ela divide ao meio o ângulo de onde ela sai. A mediana, ela divide ao meio o lado oposto onde ela chega. Então, o que isso quer dizer? Que esse lado ele divide aqui em duas medidas iguais, na mediana. Agora, eu coloquei aqui um outro exemplo para ti, que a gente costuma ver por aí, tá? Em questões que envolvam o triângulo, em textos e tudo mais, que é em relação à mediatriz. Gente, primeira coisa, mediatriz não é uma seviana. Por quê? Porque para ser seviana, o segmento tem que sair de um dos vértices. E reparem que aqui nesse caso, a mediatriz não sai de nenhum vértice. Mas, embora não seja seviana, é um elemento que aparece no triângulo, pois a mediatriz também, ela tem que, além de passar no ponto médio, ela também tem que formar um ângulo de
90 graus com esse lado. Beleza? Então vejamos aqui, tá? Nesta nossa aula nós trabalhamos aqui a identificação de mediana, altura e bissetriz, onde esses três valores são identificados como sendo sevianas. Além disso, nós vimos também a definição de seviana, que é um segmento de reta que sai de qualquer um dos vértices desse triângulo e chega no lado oposto a esse vértice. Isso quer dizer, ela sai de um vértice e vai em direção ao lado que está em frente a esse vértice. E aí nós vimos o que é a altura, que é a seviana que faz 90 graus onde chega, a bissetriz, que é a seviana que divide o ângulo de onde ela sai ao meio, e nós vimos também a mediana, que é a seviana que divide o lado oposto onde ela chega também ao meio. Além disso, temos um quarto elemento que não se classifica dentro de sevianas, mas de qualquer forma é um elemento que existe em triângulos, que é a mediatriz. E a mediatriz, ela é uma reta que forma 90 graus com o lado oposto e, além disso, também ela coincide com o ponto médio desse lado. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!